Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois tomaram e vieram a Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte.
Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantarei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe o Senhor: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu.